Túlia. Minha gente, boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a vocação frustrada, que está dentro da autoproexologia. E o nós está aí, representando a Apex, para ver se a gente olha bem o que vocês vão falar, porque está de olho e de ouvido. Agora, a vocação frustrada é a disposição natural e espontânea, orientando a pessoa no sentido de exercer determinada atividade, função ou profissão, e mantendo-a a contragosto na direção errada, de modo insatisfeito em relação à própria vontade, à intencionalidade e à autocoerência. Agora, a perda do valor fundamental da inclinação pessoal, as aspirações frustradas, o papel assumido pela pessoa na sociedade ainda patológica, a vivência mecanizada na ROBEX, a robotização existencial, a incompetência crônica, a postura da consciência de realizar o desejado, a vocação como valor fundamental do homem e da mulher, o projeto aberto da consciência, a autodesorganização, as pessoas fora do lugar, a legião dos insatisfeitos, o exército dos desiludidos, as capacidades deslocadas, os perfis incompatíveis com os trabalhos desenvolvidos, as profissões constrangedoras. Agora, aqui eu digo, a decisão inteligente se fazer o construtivo mais almejado. E a pessoa errada, no lugar errado, na função errada e no momento errado. E a pessoa certa, no lugar certo, na função certa e no momento certo. Isso, então, é uma diferença enorme. Agora, tudo que nós estamos falando diz respeito à inclinação, o pendor, a autopredisposição, a autopropensão, a aptidão, a índole, a tendência, o gosto. Tudo está aí dentro desse processo. Agora, partindo do fato de toda proex se ajustar exatamente ao perfil da consciência, a vocação frustrada, obviamente, conduz, sem dúvida, às condições piores da melim e do incomplexo. Você ainda se vitimiza com o conflito primário da vocação frustrada? Você sabe casar o próprio trabalho com o lazer? Agora, quer dizer que esse verbete tem 36 logias e tem 8 máximos. Se a Rosa quiser fazer alguma coisa, ela pode fazer alguma coisa na holoteca, por exemplo, acrescentar alguma coisinha. E vamos ver o que é que vocês fazem de revisão. Lá nos originais, nós já passamos a tecnologia para a tecnologia e o código pessoal aqui para o codigologia, que são outras sessões que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando atualmente com 69 sessões já. De modo que o caminho é por aí. Agora, eu tenho aqui uma pergunta só de hoje, que hoje não se faz pergunta direta, sobrou uma aqui. Tenho insights para escrita durante a madrugada e, às vezes, dificuldade de conciliar esses insights com os afazeres da manhã, já que fiquei acordado à noite. Devo obedecer esse horário natural de insights? Olha, o que eu vejo é o seguinte, se você puder conciliar seus horários para trabalhar de madrugada, você vai render muito mais. Mas, para isso, é necessário ter mais disciplina, examinar sua auto-organização, ver se você concilia tudo sem deixar nenhum rastro negativo, examinar, por exemplo, se não está desfalcando alguma coisa que você está deixando de lado ou para trás. Mas agora, se puder conciliar isso, é bom. Agora, o problema é o seguinte, dependendo da idade, a pessoa não pode deixar de cumprir as suas 8 horas de sono. E para deixar 1 hora, para passar para 7 horas por dia, a pessoa deve demorar 1 a 2 anos para ver como é que faz isso. Não se pode brincar com carga horária de sono. É necessário ver o relógio biológico da pessoa e o ciclo circadiano. Isso é importantíssimo. Eu estou falando com uma certa veemência, que eu não quero ter minha responsabilidade, consciência pesada,
se uma pessoa amanhã se embirutar com essas coisas. Deixar de dormir é um problemão para a maioria das pessoas. Há problemas de depressão, há problemas de alteração de concentração mental, a pessoa fica andando nas nuvens, às vezes ela dorme em pé até andando. Tudo isso é possível. Existe às vezes um tipo de sonolência que a pessoa fica mecanizada, automático. Ela está em pé, andando e está dormindo. Ela está ausente da situação. Então isso tudo é perigoso. A pessoa não pode deixar de uma hora para outra. Quanto mais jovem a pessoa, mais ela precisa do sono. Uma criança, por exemplo, recém-nascida, geralmente ela dorme, aí no mínimo, de 22 horas. Um gato normal, desse de casa da gente, ele dorme por dia 16 horas. De modo que por aí vocês vê. A média das pessoas é dormir no mínimo 8 horas para ficar mais ou menos bem. Agora, se a pessoa começou a cortar o sono para ficar mais vígil, com o passar do tempo, quando ela chegar na terceira idade, ela não precisa disso. E essa pessoa eu recomendo ver o verbete, turno mental somático, que eu estou me mostrando lá na condição de cobaia, dentro da terceira idade. Depois dos 65 anos, a pessoa pode fazer aquilo. Eu acho que com isso a gente atende ao pedido com mais calma e detalhes, não é isso? Agora, quanto a vocês, eu acho que a vocação frustrada ainda não atingiu vocês. Se atingiu, foi noutra vida passada. Vocês acham que já superaram tudo isso. Mas é necessário que vocês saibam para poder fazer a TARES, a tarefa do esclarecimento. Se uma pessoa não sabe como é que é isso, como é que vai ser? De modo que todos aqueles que já dominaram certas doenças, precisam de voltar às doenças, entender como é que é, se atualizar para poder ajudar aqueles que estão doentes com aquelas doenças. Se vocês não estão mais doentes, isso não quer dizer que você precisa de ficar livre do conceito, do conhecimento, da cognição. Isso é importante para ajudar os outros. De modo que eu confio em vocês. Se alguém quiser atender aqui ao micrófono, ele está aí à vontade de vocês. Qual que é a principal causa da vocação frustrada? Uma vez que a pessoa está frustrada, por que ela não modifica? A principal causa, quase sempre, é precipitação. É a pessoa que não parou para pensar, para fazer a junção das suas tendências com as oportunidades que aparecem à sua frente. Tem pessoa que é o seguinte, apareceu um ensejo, ela não raciocina, ela pega, ela não quer perder. Entende? Aquela, não quer deixar passar batido. E às vezes ela pega o bonde andando e o bonde vai para outro lugar, não é para o destino que ela precisava de ir. De modo que nós temos que ponderar as oportunidades que aparecem. Agora, outra coisa. Um percentual muito pequeno existe, mas ele existe, de consciências perturbadoras que facilitam a vida da pessoa para ela desviar. Tem muito disso. Então é aquele negócio do dinheiro fácil, o caminho mais fácil. E a pessoa empurra com a barriga. De modo que a gente tem que pensar nisso. Agora, uma outra coisa que a gente tem que ponderar muito. Tudo isso pode ser renovado com o tempo. No Instituto eu sempre falava, desde lá do Centro da Consciência Contínua, eu falo assim, quem está há 12 anos fazendo um trabalho que não gosta, por que é que não vai passar 3 meses passando fome e percalços difíceis, vicissitude debaixo da ponte, que depois ela melhora para o resto da vida? Vale a pena passar uma crise de crescimento de algum tempo, para ela sair desse buraco. Porque às vezes para sair de uma condição dessa, a pessoa tem que se sacrificar. Ela tem que pagar um pedágio, né? Isso tem preço. Então é aquilo que eu falava, vai morar debaixo do viaduto, fica uma temporada lá, vale muito mais a pena morar 3 meses debaixo do viaduto, que passar 50 anos insatisfeito. O que vocês acham? É uma lógica danada, baseada nos fatos dos males o menor. Agora, teve gente que deixou a vida assim, não foi viver nem no banco da praça, nem debaixo do viaduto. Mas mudou, fez sacrifício durante algum tempo
e superou o processo todo. Agora, tem aquele caso também, por exemplo, pressão familiar, né, de seguir uma Pois é, mas determinada isso carreira. aí já é porque a pessoa já não tem mesmo, ela vesou. Personalidade Uma fraca. pessoa que tem uma personalidade definida, ela não vai no bico de qualquer um, né? E outra coisa, a família é muito boa para a pessoa ponderar, que ela vê todos os exemplos, bons e maus, dentro daquela área que todo mundo já conhece. Agora, Então, ela tem uma vitrina para examinar, dentro de casa. São as cobaias que ela tem para examinar. Lar é uma vitrina, tá certo? Vitrine. Você está enxergando tudo, transparente. A gente vê tudo lá dentro. Então, dentro daquela área, a pessoa já vê tudo, até exemplos. agora, Paulo, no seu caso, você sempre disse que foi fazer a parte de odontologia porque o seu pai queria. Foi. Depois mais ou menos na mesma Depois linha. nós fomos fazer uma empresa, porque me pediram, que era para acabar com as coisas, eles pensaram para melhorar. Mas aquilo demorou demais. Mas que eu queria Porque não saber dava assim, para ó, fazer bem feito. A gente calculou que talvez uns 6, 8 anos. O negócio demorou 12. Mas só para entender, até que ponto você realmente deve fazer como você fez para atender Quando a solicitação? quando a pessoa tem tempo para isso. No meu caso, eu vi o processo das gerações, né? Eu tinha que esperar mais um pouco para entrosar. Eu me adiantei muito dentro do processo meu. Eu fiquei um pouco avançadinho, entende? Não. E olha que mesmo assim, eu cheguei atrasado uns 10 anos, né? Não, mas no caso da odontologia, que você foi fazer... porque Não, a seu pai odontologia, aquilo lá, de qualquer maneira, ia me ajudar muito. Pelo seguinte, o Brasil tem a medicina separada da odontologia. Nos Estados Unidos, tudo isso é uma coisa só. A odontologia é apenas uma especialidade da medicina. Então, quando você faz os dois cursos, você estuda muito mais. Isso é muito importante. Você tem uma visão muito maior. Por exemplo, uma opção de cor da cabeça, fisiologia, estudei duas vezes. São professores diferentes, o objetivo é outro. Você tem uma visão de conjunto extraordinária. Se pudesse, gente, eu vou contar para vocês, eu não sairia da escola. Eu ia sempre arranjar mais algum curso para ver. Ou se não, fazer aquele curso que eu já fiz. Se os professores mudassem, eu ia lá para ver como é que era. Eu assisti, agora eu vou confessar uma coisa que eu nunca falei aqui. Eu assisti um monte de aula de curso superior que não era do meu curso. Eu assisti aula de direito. Eu assisti aula de economia, eu assisti aula de engenharia. Porque eu trabalhava lá, eu dava uma desculpa qualquer, eu estou aqui com a chave, por causa do laboratório, então eu ficava lá. Se deixasse minha conta, eu estava o dia inteiro estudando. Gente, a coisa melhor que tem é você chegar com uma pessoa que ela já leu para você, ela já estudou para você, ela já concluiu para você, que é o que eu tento fazer aqui para vocês. Então, veja, você pega, já sabe tudo, filé mignon já mastigado. Esse negócio de professor é uma bênção. Eu não estou falando que eu sou esse professor, eu faço vapor danado, mas não dou conta. Porque os meus assuntos são muito difíceis. Não tem nada na Conscienciologia que seja fácil. Tudo é difícil. E tudo cria problema, tudo levanta poeira, tudo é no contrapelo. Então, é o senhor problema. Mas agora veja, professor é um cara abençoado, a professora é uma deusa, a meu ver. Sempre considerei isso. As minhas conversas, nos 14 anos que eu tive internado lá, vivendo lá dentro, nos 18 anos que eu trabalhei em curso superior, eu conversava todo dia com um monte de professores, por causa do próprio trabalho. E aquilo eu tirava minhas casquinhas de tudo. Tudo que eu estudava, eu perguntava para eles. Todo mundo já sabia. Por isso que eu fiz muitos amigos, igual o doutor Medina Celi, por exemplo. Sim. Gostava de conversar comigo. Entendeu? Uma opção deles. Com o tempo. Tinha um outro médico também que gostava muito de conversar comigo. Vamos dizer, os vieses diferentes que eu mostrava devido ao meu tipo de leitura que ele nunca tinha lido. Então, eu não tinha lido aquele livro de leitura dele, ele não tinha lido o meu. A gente casava. Isso aí é uma beleza. É sinergia, né? Fazia sinergia. Agora, mesmo depois, quando eu deixei, mesmo fazendo assistência, os meus amigos todos que a gente conversava, a maioria era de nível superior. Ou gente que estudava muito, que lia muito. Igual, por exemplo, o Aldo Gasparetto, que foi o marido da Zíbia. O pai do... o doutor Vale, lá de São Paulo, que era um médico. Um monte desse. O outro de Belo Horizonte, que era bioquímico, que era uma cabeça.
Ó, eu estou falando, eu acho que um deles está aqui, que eu estou sentindo a energia dele. É o meu amigo lá de Belo Horizonte. Esse povo todo já dessomou, porque tudo é mais velho que eu. Agora, bom, você falou que o próprio curso de odontologia te trouxe esses benefícios que você pôde estudar mais. Mas esse não foi o fator principal. Que você sempre colocou que foi o seu pai, a solicitação do seu pai. Foi. A minha pergunta é, até que ponto, num contexto desse, não, mas eu se fiz deve isso, ceder ou não? Meu pai era doente. É. Eu era o mais velho lá. Eu estava na condição de primogênito. A responsabilidade era minha. Como ele me pediu, eu segui. A mesma coisa. Minha mãe me pediu porque viu o cunhado. Olha a maçonaria, que é uma coisa boa. Porque lá eles atendiam as viúvas, atendiam todo mundo. Então, a pessoa fica mais ou menos encaminhada. Então, eu falei assim, não, eu vou entrar na maçonaria. Agora, só entrei, passando, né? Eu fiquei 6 meses lá e saí. Eles me deram o kit place. Mas então, até que ponto a gente deve atender uma solicitação, uma pessoa deve atender uma solicitação dessa? Qual é o critério? Ela tem que ponderar dentro daquele momento evolutivo e o contexto da vida dela e da ProEx. Mas não é uma coisa de jogar fora, não. Isso é uma coisa para ponderar, tem que pensar. Eu, por exemplo, na maçonaria, eu fiz muitos amigos na hora que entrei lá. Meu ciclo de amizade cresceu demais. Isso foi positivo, eu não esperava isso. Outra coisa, a odontologia para mim foi doce de coco, porque eu conhecia tudo por causa do meu pai. Mas você já entrou na medicina também outra lá coisa, em cima, né? Quando eu entrei lá, eu já era o radiologista da Policlínica Odontológica durante alguns anos. Sabia tudo. Você está entendendo? Já. Agora, você veja, eu estava lá como... Cheguei a atender gente, que o negócio dava uma crise, todo mundo já tinha ido embora, eu morava lá, eu mesmo atendia. Eu era acadêmico ainda, até fora, ainda no curso científico eu fiz isso. Uhum. Nem tinha entrado na faculdade. Agora, isso tudo me ajudou muito. Está entendendo? Agora, Valdo, uma outra questão. No item, na página 27, enumerologia. Você fala aqui de vários projetos, né? Você poderia falar um pouquinho desses aí, só para dar uma aprofundada nisso? O problema é todo o seguinte, o projeto homem. O projeto homem é aquilo da pessoa em si. Qual a ProEx pessoal dela? Afinal de contas, o que você veio fazer nessa vida? A resposta das perguntas clássicas da filosofia. O projeto humanidade. O que é que você faz dentro do max mecanismo da humanidade? Você é uma mini peça lá dentro. Qual é a TARES? Qual é o seu serviço? Qual a sua função? O que você exerce? Projeto vida. Que tipo de vida que você escolheu? Vai ser uma vida avançada, aberta, ou uma vida fechada? De que modo que é? Agora, o projeto AutoProEx. Como é que é a sua ProEx mesmo? Você vai fazer uma coisa pequena ou uma coisa grande? Você vai ser o melhor ali dentro ou vai ser um medíocre? Agora, o projeto é interassistencialidade. Qual o tipo de assistência que você vai ter? Você já está bem consciente a diferença entre TACOM e TARES? Como é que fica isso? Agora, depois, o projeto autoparapsiquismo. Você sabe juntar isso tudo que a gente acabou de falar com o parapsiquismo? Assistencialidade com o parapsiquismo? Aí vem o problema da TENEPS e tal. Agora, o projeto autoevolução. Como é que é? Você chegou nessa vida para sair dela do jeito que você entrou? Ou você vai sair com um nível de evolução óbvio? Que o evoluciólogo vai ver que você melhorou. Essa vida, então, ela vai ser produtiva ou vai ser mais uma repetição das suas tolices anteriores? Então, esse projeto aí é muito sério. Você está vendo? E outra coisa, não fica pensando que tem alguma coisa igual, porque todos são diferentes, tá certo? E outra coisa, está obedecendo uma orientação ascendente violenta. Você vê que só isso aí ó, já é o resumo de tudo. Está compacto, mas... Esse verbete está muito compactado. Observa bem que você vai ver isso. Na página 27, professor, na filiologia, lá embaixo, eu queria entender a relação da cosmopensenofilia com essa questão da vocação frustrada. Onde é que você está lendo isso? Filiologia. A filiologia, está certo. A filiologia. Você quer saber? A cosmopensenofilia. Porque a cosmopensenofilia. O cosmopensene tem a ver com consciência livre e com consciências.
Não, mas não é só isso. Qual que é a outra ideia? Não é só isso, não. A hora que você tem a cosvisão, você já está, teoricamente, caminhando para entender o processo da cosmoconscienciologia. Isso aí muda tudo. É o seu pensene que mudou. Então, o que você estuda, por exemplo, você está caminhando é para melhorar a sua autopensenidade. Antes de tudo, tudo que a pessoa faz é isso. Mas nesse caso especial, é para ter uma visão panorâmica das coisas. Então, a cosvisão, ela não tem jeito. Uma outra coisa. Você já notou que depois que você começou a estudar, principalmente depois que você veio aqui para Foz, que você ficou colocando a cosvisão em tudo que você faz? Mesmo sem querer? Isso é filia. É isso aí que a gente precisava. Agora, o que a gente começa a falar mais com a turma é ter a conscienciofilia. Porque com a conscienciofilia a pessoa vai ter mais lucidez, que é a autoconscienciofilia. Que aí começa tudo. Agora você já está no outro nível, que é da cosvisão. Muda tudo. Agora o processo é ver aquele quadro sinótico nosso lá, ó. A cosmoconscienciologia está no fim de tudo. Olha lá. Então aqui o que eu quis significar é isso. Agora veja, você olhou que esse aqui também tem os 7 itens, brabo da filia. Quando eu marco filia em itálica, é porque tem 7 itens, ele está completo. Então veja, racionofilia, criticofilia, neofilia, evoluciofilia, decidofilia, ressexofilia. Observa a ordem disso. Isso aqui não é fácil. Agora, você vê a parte prática da coisa. Tudo aí dentro. O processo da neofilia, evolúcia, a decisão. Agora, você vê, tem sua lógica, né? Esse aqui, até um certo ponto também, é a síntese que eu estava falando aí, que eu falei com o Loche. Você está vendo que esse verbete está dando lambuja. Está dando lambuja. Está dando bônus. É. Vocês merecem muitos bônus. Se pudesse, eu daria bônus a cada minuto para todo mundo aqui. Ovaldo, na página 27, na principiologia, sim, eu queria entender melhor o princípio da contradição. O princípio da contradição, aí que dê a Rosa. Fala lá, ó, Rosa. Vamos ver. O Heidelberg, vamos ver. Fala. Faz favor. Nós temos que falar com os técnicos, que ela é superior a mim nessas coisas. Ela sabe tudo. Hoje nós brigamos tanto que agora eu tenho que falar alguma coisa, né? Ajudar, né? Cadê o Mário? O Mário que viu. E o Mário está aí, ó, não posso estar falando, é que ele viu tudo. E tem a ver, né? Porque antagonismo, né? Tem. Perfeito. Vamos ver se eu aprendi. Ela e eu estamos estudando antagonismo hoje, então foi preciso colocá-la no lugar a respeito da listagem. E o Mário estava lá e escutou tudo. Mas fala para nós, como é que é? Assim, ó, do ponto de vista da matemática, eu não posso falar. Lógico. É quando você tem uma hipótese, que você vai trabalhando com sua argumentação e chega numa contradição. Aí você tem o princípio da contradição. Aí você vê que aquela tua hipótese é falsa. Tudo bem. É o princípio da contradição, como eu entendo. Você tem uma hipótese... Se aumentar isso aí, aumenta aí. Você tem uma hipótese, uma premissa, e aí você vai trabalhando, você quer provar alguma tese. Aí você vai trabalhando com a tua argumentação. Se você chega numa contradição, é porque aquela premissa tua estava falsa. Entendeu? É o princípio da contradição. Existe uma prova por contradição. O que você quer provar, você nega. E aí você vai trabalhando em cima daquilo, aí chega numa contradição. Agora, essa negação é o princípio da descrença. É. É o princípio da descrença. Essa é a chamada prova por contradição. É. Mas é que no direito não funciona bem assim. Porque na hora que você vai fazer a contradição, nem sempre aquilo que vem depois é o correto. Às vezes a primeira hipótese pode estar correta, pode estar certa. Então você contradita e aí no final você vai ter um resultado. Mas nem sempre o resultado significa que a hipótese inicial estava incorreta. Agora, o processo é falsear toda a hipótese. O processo é esse, aí eu, né? Karl Popper,
Eu tenho que defender o Popper Não, aqui. então o resultado não interessa. Heidelberg, Popper. Isso. O resultado não interessa. O que interessa é a refutação. É isso que o senhor quer colocar. O que interessa é a conclusão para se chegar a um consenso. É uma conclusão temporária e o consenso também fugaz. O resumo é assim, se você tem uma argumentação que tem Mas duas o caso que ela afirmações falou está contraditórias, correto, sim. Porque a hora que você vê que aquilo está errado, acabou. Você passa para outra, aquela hipótese já morreu na hora. É porque às vezes você pode errar no meio do caminho também. No meio do Então, tem que caminho. ver. A gente pode errar a Ou qualquer seja, hora, em qualquer lugar. Quando entrou em contradição, algum erro aconteceu. Normalmente, a gente na matemática começa... Só não erra o Arlindo, né, Arlindo? Aí não erra. Eu não erro. Volta aqui na fatologia, na 10ª linha. Sim. A complexidade da consciência poliédrica. Em relação à vocação, você poderia explicar isso? O processo é o seguinte, a pessoa tem uma vocação. Agora, o que é que eu falo aqui que o povo é? Tem uma coisa que eu falo. O que é que eu costumo falar, Kátia? Que todo mundo aqui é polivalente, olha lá. A hora que é o polivalente, a situação é polivalente, a pessoa não sabe. Afinal de contas, qual é a minha vocação? E eu tenho umas 10. Aí eu falo assim, e a vovozinha, vai bem? Por quê? Ela não examinou entre as 10 que ela tem, qual que é a top. Então esse processo aí, a complexidade da consciência poliédrica, ela tem que ser vista por aí. Não tem lógica isso para você? Eu ia perguntar que isso significa várias vocações. Várias vocações, é versatilidade. Agora, mas veja, aquela vocação seria básica, uma básica. A vocação básica não tem jeito. Agora eu pergunto, você acha que eu sou uma consciência poliédrica? Você é, lógico. Agora, qual é a minha vocação real? A assistência, sei lá. Até um certo ponto. O que vocês acham? Você que é a minha orientadora evolutiva, evoluciologia, sim. O que você acha que é a minha vocação principal? Evoluciologia, sim, também. Evoluciologia. O que você acha? Eu acho que é alguma coisa de pesquisa, estudo. Eu sou um cara curioso. Tem várias coisas. Sou um cara curioso. Isso é que tem me ajudado mais na minha vida. Talvez a curiosidade seja a maior vocação que eu tenho. Vocês já notaram que eu me interesso tudo que vocês falam, às vezes? E outra coisa, a pessoa vem trazer uma coisa, eu vejo outra naquilo que ela trouxe. Dá uma frustração danada de vez em quando para mostrar que a pessoa fica com a cara de tacho. Eu estava me interessando mais isso aqui. Agora, veja, isso é o processo, isso aí é um problema de vocação. Vocês já notaram que às vezes a gente encontra pessoas que não têm muita curiosidade? Quer dizer, essas já foram gato há muito tempo. Valdo. Que o gato, a curiosidade matou o gato. Ele é curioso para tudo. Eu acho bacana o gato, por causa do processo da curiosidade dele. Toda novidade ele quer saber. Eu, de vez em quando, arranjo as novidades só para chatear a gatinha lá comigo. Entende? Para ver como é que... Ela tem que melhorar, né? O mental soma, como é que é? Então, você tem várias. Por exemplo, parapedagogia, assistenciologia, evoluciologia. Se você for sempre está. Uma das tendências minhas maiores, a minha mãe é que me classificou em primeiro lugar. Esse meu filho é muito curioso. Ele até às vezes é tímido, ele não fala, mas está de olho e está olhando. Na hora que tem oportunidade, ele vem com aquela conversa. E eu enchia de perguntas, todo mundo já estava saturado dos processos. Então, eu acho que é por aí, eu não deixei isso. Agora, veja, até um certo ponto, minha mãe também era assim. Ela era muito curiosa. Para mim é difícil identificar qual é o básico, porque tem uma que é básica. Pois é, mas a curiosidade, você tem que olhar aqui. Ó. Eu gosto muito de ver a vocação, isso é aquele meu estudo de superdotação. Você vai estudar superdotação, você olha qual é a tendência da pessoa dentro daquilo que ela apresenta como uma coisa bem avançada. Mas para isso, tem que ver qual é o viés, qual é a variável, mas o nome não é esse. Qual é a capacidade, qual é o talento, qual é o dom,
Qual é a propriedade? Qual é o atributo real dela? Agora, então, você coloca esse atributo bem em chãos. A curiosidade é uma das coisas bem em chão, é ou não é? Então, você está bem na nascente da sua realidade. Você entendeu isso ou não? Então, por exemplo, com a curiosidade, isso tudo que eles falaram, ó, é a pesquisa. A pesquisa vem depois da curiosidade. O que vocês acham? Está certo? Não tem lógica? Pesquisa. Aí, o outro falou lá, da aula. Isso vem depois da curiosidade. Vem depois. Por exemplo, uma pessoa que quer ser professor, se ela não for curiosa, se ela se saturar com aquilo que ela pesquisa, ela não vai dar aula. Ela não vai se interessar, não vai ter motivação para estar repetindo os assuntos. Agora, então, conclusão. Uma pessoa bem curiosa, ela tem capacidade de repetir as coisas com tranquilidade. E outra coisa, sem se encher, sem ficar saturada. Aí vocês viram assim, o Valdo tem a paciência. Mas isso é derivado também da curiosidade. Então, conclusão. Evolução, que vocês falaram. Evolução, gente, é ser curioso com a realidade do cosmos. Tudo que tem. Mas isso é evoluir. Quanto mais curiosidade você tem, mais você vai aprender e saber o que se passa em torno de você. A básica seria essa curiosidade. Então. Não, eu estou só falando que isso foi a minha mãe. Eu lembro do negócio meu da minha infância. Né? Agora, nos Estados Unidos, quando me analisaram, me deram até lá uns negócios, eu tive que brigar com eles, porque eles não admitiram que eu era assim, não pode, um cara desse que saiu lá do Brasil e tal. Então eu tive que fazer uma briga boa, né? Alto nível de refutação. Eles achavam que o meu caso mais é que eu era crazy. E era o crazy devido ao processo de parapsiquismo. Então, eles quiseram me chamar que eu era um gênio. Que eles achavam que todo gênio é doido. E todo doido, quando ele é bem doido, lá na frente, ele é genial. Valdo, é assim que eles pensam. Eu poderia Agora achar... veja, tem gente que pensa desse jeito. Esse cara lá, o nosso amigo lá, do livro lá da genialidade, está falando essas coisas todas. Agora veja, eu achei que não era nada disso. Eu falei com eles nada disso. Agora, o que se passa? Quais foram meus argumentos? Eu comecei a ver os detalhes de cada um dos cientistas que estavam na minha frente, que eles nunca tinham visto. Eu falei assim, ó, eu vou mostrar para vocês que não é. Aí o cara falou, bolas, mas como é que ele viu isso? Aí já não é mais parapsiquismo. Então ficou aquela interrogação no ar a meu respeito. Eu dei uma banana para eles, não quis saber de mais nada. Agora eles quiseram me examinar, entendeu? Porque tinha até gente gastando dinheiro comigo, porque pagava as pesquisas, certas viagens, né? Era um negócio mais particular. Eu posso achar, por exemplo, que a pesquisa parapsíquica seria a base, mas não tenho certeza, lógico. Talvez seja uma... A pesquisa, ela ajuda, ela amplia isso. Mas o processo da curiosidade, você não perdeu. Eu não perdi. Eu acho que até o serenão, ele tem curiosidade. Curiosidade que eu estou falando aqui, gente, é sadia. Sadia positiva. Não é essa curiosidade para você saber a vida íntima da pessoa, para fazer uma infâmia contra ela, uma calúnia, não é isso. É a curiosidade sadia de compreender o negócio. Agora, por exemplo, esse nosso amigo lá em Maryland, um deles eu virei para ele e falei assim, ó, por exemplo, vocês estão falando de mim, vocês não estudam a consciência. Você, por exemplo, você tem um rictus. E comecei a explicar para ele o que era. Ele não tinha percebido aquilo. Ele tinha um rictus que mexia no rosto e na mão dele. Entendeu? Agora, a hora que eu falei, eu virei para os amigos dele, inclusive tinha uma mulher. O que vocês acham? Vocês já notaram que ele tem isso? Aí um deles falou assim, não, eu já tinha percebido. Como que se manifesta isso? Ué, o modo dele. Na hora que ele ficava um pouco pressionado pelas coisas, ele mexia no rosto e mexia na mão. Eu notava direitinho. Agora, eu virei para ele e ainda fiz o diagnóstico. Falei assim, ó, você não é o caso do Hitler. Porque o Hitler tinha um troço desse. Ele tinha uma mão, todo mundo via que ele tinha. Aquilo era um processo psicótico. A causa emocional. E neurológico, com base neurológica. Falei assim, ó, seu caso não é, seu caso é suave. Agora, assim eu peguei 5 que estavam lá e fui falando tudo que eu tinha visto.
que eu já estava convivendo com eles há algum tempo. Perto de mim, eu coloco a minha lupa, vejo tudo. O que é que tem? Então, veja, isso tudo, lá no fim eu olhei, parece que a minha mãe tinha razão mesmo. Meu negócio é curiosidade. Como é que eu vi que esses caras não viram? Coisas deles. Entendeu? Mas a causa seria a pessoa instável, sei lá. Não, a causa disso é a pessoa. Não, no caso, você está falando do rictus lá? Isso aí, insegurança. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, essa insegurança, ela estratifica, ela fica firme. Isso aqui, na psicologia lá da turma aí, o nome é cacuete, que eles gostam. Mas o termo técnico mesmo de alto nível é rictus. É o rictus. Rictus divide caras e bocas, o processo que acontece no rosto. Todo mundo, se você for chegar a rigor, tem alguma manifestação pequena de cacuete. Isso faz parte da própria manifestação. É o protagonismo da pessoa, é o desempenho dela, entende? Mas, por exemplo, no caso do homem, era uma coisa... Era bem acentuado. Uma coisa é você ter aí um rictus e outra é ser. Toda hora você está assim. Que assim vai fazer aquele caso do nosso amigo lá, que fala assim, ó, uma pessoa está normal, para ela ficar doida é muito fácil. Só começar. Ele ficou doido. E está certo. Então veja, rictus é uma coisa, loucura é outra. Mas agora, o rictus, ele mostra uma determinada tendência com o ato da pessoa. Entendeu? O jeito que ela foi criada, o modo de ser. Agora, eu quis dizer isso tudo para julgar tudo na cara daqueles camaradas. Porque tinha muita gente que era da NASA, pesquisador, gente de química, de física, que entendia engenheiro, tinha gente de todo tipo. Mas agora esses lá eram gente mais chegada comigo. E outra coisa, gente para tomar um uísque junto, aquele negócio, sabe como é que é? Cantar de vez em quando, aquele negócio tal, tipo americano. Então, eu quis mostrar que você, ó, eu estou examinando vocês muito mais do que vocês estão pensando. Eu falei para eles, todos vocês para mim é guinea pig. Todo mundo. Guinea pig. Eu sou para vocês, eles me chamavam de Brazilian Crazy. Vocês também são para mim, o que há? Keep up. Em inglês chama keep up. Manter even. Nivelado. Agora, só mais a última coisa aqui. O binômio, esse primeiro aqui da página 27. Binômio. Indutivo. Indutivo. Peso das evidências, julgamento das probabilidades. Isso tem lógica. Aí, ó, está dentro da área lá da rosa de novo aqui. Eu sei, mas dá para entender assim, mas dá para estender. O peso das evidências e o julgamento das probabilidades. O que é que faz? A probabilidade, no caso, aí já é a decorrência, entra a repercussão, entra a consequência, entra os efeitos. Tem algum efeito maior, um efeito halo, um efeito cascata? A aplicação disso aí. As evidências estão aí que não tem jeito, não dá mais. Já tem coisas, evidências pacíficas. Não dá mais para discutir. Todo mundo já admite. É consenso. As evidências podem... Então, qual é? Vamos fazer o juízo crítico das probabilidades disso. Evidências... Que aplicação que você vai ter disso? Aqui tudo é assim. Várias evidências. Você pega as que tem mais frequência... Não, você vai uma por uma, para julgar. Vai uma por uma e julga. Uma por uma. Qual que é a melhor, qual que é a mais séria, qual é a de consenso, aquilo que já se admite. Entende como é que é? Tem que ver a parte pacífica do assunto, para você tirar partido disso. Tem lógica? Correto. Então, obrigado. Tu mandas. Dom Sérgio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Professor, aqui no Principiologia, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o princípio da prioridade compulsória. O princípio da prioridade compulsória é o seguinte, por exemplo, você na vida não pode fechar a boca e tapar seu nariz. Isso é uma prioridade compulsória. Se você tapar, você morre. E você tem que defender sua vida. Então, uma das primeiras coisas que nós temos nessa vida é defender a nossa sobrevivência. A gente precisa sobreviver. Então, é o processo da sobrevivência do mais apto, não é? Do mais predisposto. É a evolução do Darwin.
Agora, isso começa por aí. Por esse aí, você tira um monte deles. É muita coisa que tem na vida. Hein? Pois é, não tem que andar? Você sabe a história aí que conta lá do meu sobrinho? Ele estava uma chuva danada lá fora. E estava o horário dele. Os horários dele tudo marcado. Que tinha que ir para fazer cirurgia, aquelas coisas todas. E ele tinha que ir para o hospital, plantão. Os médicos sabem como é que é isso. Mas ele não podia deixar, que aquele era o horário dele, ele andar. Aí ele aparece lá na sala, né? E de bermuda, tudo para andar. Aí parece que foi o Java, né? O Java estava aí agora. O Java perguntou para ele, vem cá, você vai sair com essa chuva? Não tem que andar? Saiu. Isso é prioridade compulsória. Está entendendo? É saber no dia a dia o que é que tem. Agora, veja, não deixar, por causa de uma coisa simples, você embanana todos os seus horários, tudo aquilo que você tem marcado, todo o seu calendário vai embora. Então, essa organização tem que ser um pouco rígida. Não se pode brincar com essas coisas, porque senão a pessoa bagunça o próprio horário dela. Horário, compromissos, trabalho, tarefas, desenvolvimento, serviço. Eu estive pensando, quando eu vi compulsória aqui, que seria mais no sentido de você não sair da sua ProEx, do seu caminho. Pois é, mas é o caso dele. Eu não tenho que andar? Meu horário não é esse? Eu não tenho outro? Interessa se está chovendo, se até é bom, bora. Vamos lá. O cara é violento. Se a gente pega um exemplo de um caso, a pessoa trabalha no banco 5 anos, não gosta de trabalhar no banco. Ela permanece pelo dinheiro, por outras coisas mais, né? Sim. Ela vai cair nesse princípio? Ela está errada. Não, ela está errada há muito tempo. Isso aí não tem nenhuma prioridade, não. Ela é boboca. Na minha terra o nome é outro, né? Mas a gente fala que é boboca. E a pressão que ela vai ter, uma menina, uma Melex? Uma pessoa que se deixa levar por dinheiro nessa vida, mesmo bilionário, me perdoa, está errado. Eu conheço a opção de gente que era muito bom como engenheiro no início. Daí a pouco, com a engenharia dele, ele começou a entrar em dinheiro. Daí a pouco, ele transferiu. Ele cortou a engenharia, ficou só com a economia. Só queria aumentar a fortuna. Por quê? Começou a aparecer nas linhas sociais, no círculo dele, na frente. Então aquilo subiu. É o álcool do cifrão, que às vezes embebeda mais do que o uísque. Coisa sobe na cabeça. O cara fica grogue. Mas quando você tem uma ProEx estabelecida, você não tem os mecanismos de defesa para isso? Você já não vem Tem o processo de você ponderar o que você precisa e o que você não precisa. Essa ponderação vai dar a você o prioritário. Sempre. Mas agora, é preciso fazer aquilo que eu falo, né? Recolhimento íntimo, reflexão, para fazer as escolhas inteligentes, corretas. Se a pessoa não tem isso, acidente de percurso é... Acidente de percurso é outra coisa. Ela pode ficar até incensada indiretamente pelos assediadores, para ficar lá. É o caso do cara com a engenharia. Deixou a engenharia, tudo que ele estava fazendo de bom com as coisas todas, ficou doido com o dinheiro. Aí só via o dinheiro, já não via mais o trabalho dele, já não queria fazer mais cálculo para a construção. Mudou tudo. Eu vi mais de uma pessoa assim na minha vida. Agora teve um que dá pena. Entende? E outra coisa, o cara ficou rico. Teve um desses que uma vez queria me dar uma casa. Eu recusei. Porque eu tratei da família dele. Eu vi quando ele era pobre, depois vi quando ele ficou mais rico. Entendeu como é que é? E o negócio aí, ele arranjou um status de cifrão, quer dizer, econômico, financeiro, violento. Aquilo é um problema. Eu estou vendo que tem um no Brasil que eu não conheço, é aquele Ike. Ele é um dos mais ricos, é o terceiro mais rico do Brasil. Ele está na ponta agora, todo mundo está falando dele. Então, ele já está dando entrevista agora, já não é mais o trabalho dele, é pelo dinheiro dele. Quer dizer, já virou o Ronaldinho. Sim. Ele agora é. Como é que fica o para-direito de quem não
não segue o caminho da ProEx? Ele volta para a sala de intermissivo ou ele fica na fila do vestibular de novo? É bom perguntar para ele, né? Porque esses casos são complexos, né? Nesse nível, como é que fica? É difícil. Agora, ó, o processo mais sério... Desculpa, gente. Como é que fica a questão do para-direito de quem não cumpre a ProEx? Se ele volta para o intermissivo, ele tem uma chance, a repescagem, ou se ele vai para o vestibular de novo? Eu estou falando, saber disso só perguntando, né? É duro, porque é um assunto complexo. Não tem uma linha de conduta, Valdo? Não tem um tratamento? Cosmoética. O cara saiu da cosmoética e está no buraco, né? O nome é anticosmoética. Anticosmoética quer dizer parente da baratosfera. Então como é que fica? Bem próximo, next door. Entende? É pertinho. Está assim com os homens lá, ó. Na baratosfera. Então é perigoso. Uma outra coisa. Você falou em para-direito, tá certo? Uhum. É o top. Se é o top, a pessoa saiu dos mega amparadores e foi para o mega assediador. Então, quanto mais alto, mais bonito eu tomo. Sim. Isso aí é difícil, tem que estudar. Por isso estou falando, é complexo. É difícil sacar qualquer coisa nesse sentido, você não acha? Agora, veja. Tem os pecadilhos da mocidade. Então tem, falando agora em direito, em jurisprudência, a atenuante e agravante, tá certo? Certo. Você até agora não fez nenhuma besteira muito grande. Você tem atenuante. Tem certeza disso? Estou aqui, pelo menos. Então, pelo menos, a situação está aí, você está na ponta. Agora, tudo é um processo de experiência, né? Mas agora, eu acho que no seu caso, já chegou a hora, né? De arregaçar as mangas. Tanto que eu estou vendo que você está com a manga curta. Uma última coisa. Com relação à defesa energética, quando a gente pensa em aura, expandir a aura aumenta a defesa energética? Como é que funciona isso? É uma visualização? Você mantém o processo? Não, é trabalhar bastante com EV primeiro e depois exteriorização de energia. Agora, o ideal, do jeito que nós temos hoje, é a TENEPS, né? A TENEPS, ela regra a vida da pessoa, porque o processo é diário. Isso melhora muito a pessoa. Pouco tempo. Porque ontem você falou em montar campo, né? E eu fiquei o dia todo tentando montar campo. E eu percebi que aumenta um pouco a defesa energética essa tentativa de montar. Total, opa, que isso. E outra coisa, você vai ter também, não é defesa, amparo de função. Você vai ter muito mais amparador perto de você. Você já pensou? É uma minoria que mexe com isso na Terra, com 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. Uma pessoa que começa a montar campo, mexer muito no estado vibracional, tudo isso, gente, a minoria minúscula, da micro-minoria. Os amparadores estão aí, gente. Isso é uma aves raras. Pedra, como é que é lá o negócio? A pedra negra. Então vocês aí, ó, que praticam a TENEPS seriamente, vocês são as pedras negras. Isso é o máximo. Coisa rara, aves raras. Fora de série. Eu acho que aumenta o bem-estar e entra naquele ciclo da euforia. Não, o processo, no início, tudo isso tem. Mas com o passar do tempo, a pessoa supera, né? Mas isso aí tem, sim. Dá euforia, às vezes. Agora, veja. Campo também, aí é que vem o negócio da curiosidade que eu estava falando. Olha bem como é que instala o campo e o que acontece com o campo e o tipo de campo que você está instalando. Se você começar a funcionar, por exemplo, é como se você fizesse uma sessão de parapsiquismo isolada, entendeu? Igual um evento que você está fazendo. Aqui você está fazendo assistência, um monte de gente. Agora, eu recomendo que o povo que faça isso, só faça quem já mexa bem com o estado vibracional. O ideal seria que praticasse a TENEPS, que já conheça bem o que é o acoplamentário, com tudo que existe. Para a pessoa não ter assédio, né? Muito sério. Quer dizer, tem que ser uma pessoa que saiba fazer desassimilação simpática. Não tem lógica isso, você? Mas se a pessoa já tem assédio também, tem alguma contraindicação? A pessoa já percebe os assédios? Não, aí depende dela, né? Vamos perguntar para ela. O que você pretende? Qual que é? O que a pessoa pretende? O que ela quer?
Teria que estudar isso. Ok, obrigado. Oi, tudo bem, Tsu? Professor Walter, eu estou estudando sobre autismo, né, e abertismo, e eu gostaria de perguntar aqui dentro da antagonismologia. Sim. Antagonismo, vocação universalista e vocação monacal. A vocação universalista é aquela pessoa que já saiu do processo faccioso e sectário. Ela já não olha mais etnia, ela não olha qual que é apenas a profissão dela, ela não olha apenas o círculo de relações dela, ela já começa a ter uma cosmovisão do seu contato com a humanidade. Agora, a monacal, ela é tipo monge, ela se fecha em copas, ela fica sectária, ela fica facciosa, ela cria um partido dela. Então, você vê bem o que é o monacal. Monacal é aquela freira, por exemplo, que entra numa cela e fica dentro da cela dela, fechada. Então, eles acham que ela está trabalhando muito, que está rezando em favor do mundo, tal. É a esposa de Cristo, como eles chamam. Isso é que é o monacal. Agora, veja, isso não é o ideal. O ideal mesmo é o processo da abertura da consciência. Agora, eu mesmo chamo aqui, autismologia, que é o estudo da vocação monacal. Uma pessoa, então, eu mesmo ia falando isso aqui. Quando eu vejo que uma pessoa é muito fechada, ela não usa muito o laringe chakra, isso é uma doença. Por quê? Nós temos que evoluir com companhias. Se a pessoa não conversa com os outros, que companhia que ela vai ter? Ela não vai cultivar amizade, não vai ter nada. Então, por exemplo, aquilo que nós estávamos falando aí do processo da informática. A informática está criando um monte de gente autista. Tem que dar um jeito nisso, porque isso aí vira o deprê. É a depressão. Entende? Mas então como que a pessoa começa a adquirir essa vocação universal? Se ela já tem essa tendência do adquire na hora que ela começa a querer ajudar os outros, sem esperar muita retribuição. Ela não espera retorno. Ela ajuda sabendo que aquilo que faz parte da evolução, aquilo vai ajudar e ajudar todo mundo. Então ela se dedica ao processo da ajuda. É uma ajuda sem interesse secundário. Então não é assistencialismo, é aquilo que nós chamamos assistencialidade. Então é a tarefa do esclarecimento. Não é só consolar para fazer bonito. É o esclarecimento em silêncio. E o exemplo que a pessoa dá. Por exemplo, uma pessoa que vira eremita, entendeu? Que se fecha em copas, vai para uma caverna, ele não está dando exemplo para ninguém, ele se fechou. Ali, se não tiver cuidado, vai ter só assediador em cima dele. Dentro da caverna. Agora, muita gente se isola para poder fazer o recolhimento íntimo, isso é outra coisa. Mas ele não vai viver lá. Esse recolhimento íntimo que eu vivo falando aqui, não é a pessoa passar dia e noite recolhida. Você chega lá na casa dela e fala assim, não, ele está recolhido. Qualquer hora do dia. Não, isso aí não é. Isso aí é autismo. Isso é outra coisa. Isso é depressão. Entendeu a diferença da vocação monacal? Sim. Então, monacal é justamente o processo dos seminários religiosos, das iniciações. Isso havia na época da Grécia, muito antes do processo de cristianismo, tudo isso. Já existia o processo da pessoa se fechar em copas. O nome é fechar em copas. Ela cria uma torre de marfim para, entende, a condição dela. Então, ela se sente melhor do que os outros. Ela é diferente, entendeu? Agora, nós não podemos ser assim, a gente tem que viver com os outros. A vida é desse jeito. Tem lógica isso para você? Tem. Obrigada. É, mano. Professora, página 27, a Principiologia, a segunda linha. O princípio da adaptabilidade da consciência. Sim. Devido a essa questão de ser muito adaptável, o risco de desvio é maior. Como é que fica Não, isso? não é bem assim. A adaptabilidade, o princípio, é porque a pessoa não conhece o princípio. Você tem que se adaptar
seguindo aqueles princípios cosmoéticos. Por exemplo, dos males o menor. A adaptação tem que começar por aí. Uma outra coisa, você tem que se adaptar aos processos que sejam cosmoéticos e não anticosmoéticos. Senão, em vez de você estar ajudando os outros, você está se acumpliciando com a interprisão grupo kármico. Então, uma adaptação na máfia não é essa que eu estou falando. Você está entendendo? Uma adaptação à máfia. Você vira mafiosa, isso não interessa. O processo não é por aí. Então, por exemplo, uma adaptação aqui que nós fazemos aqui. Você começou a trabalhar numa IC, você se adaptou. É o processo da sua consciência vinculada, é o vínculo consciencial. Aí já mudou de figura. Há uma adaptação daquele trabalho. Por exemplo, uma adaptação dentro do seu grupo evolutivo, o grupo Karma. Uma Max Proex, por exemplo, lá. Essa que é a adaptação que nós falamos. Então, uma adaptação profissional em favor de todos. A situação é outra. Eu não sei se está mais ou menos claro nesse nível que eu estou falando para você. Porque essa outra abordagem que eu estava tendo, ela impacta lá na última linha, no princípio espúrio do autocomodismo. Porque se a pessoa vai se adaptando a essas situações anticosmoéticas, ela vai para esse autocomodismo. Pois o autocomodismo já é outra coisa, né? Isso aí é o ruim da história toda. É a adaptabilidade patológica. E é o caminho da Melim. É a pessoa, é o Melim. Tá. Ela vai chegar na melancolia intrafísica, inevitavelmente. Tá certo. Professor, uma outra pergunta com relação à questão de jovem que está, adolescente, que está no caminho de decidir de proexis. Ou seja, na verdade, decidir profissão ainda. Só que tem uma relação bastante forte. Como é que a gente pode estar auxiliando? Veja qual é o temperamento da pessoa e qual é a linha de conhecimento que se adapta melhor para aquele temperamento. Aí você vai errar menos. Porque a pessoa, às vezes, ela quer, devido ao incentivo das companhias, da mesma idade, a situação que está ali, às vezes a vocação do pai, ou a vocação de outra pessoa que ele conhece. Isso tudo é bobagem. A gente tem que seguir aquilo que a pessoa tem vocação. E fazer aquilo que a pessoa gosta. Nós não viemos à vida humana para sofrer. Quem gosta de fazer o povo sofrer é religião. Entende? Que é para tirar partido, para fazer lavagem cerebral. Nós não. Eu sempre falei, a conscienciologia veio para libertar as pessoas. Ela é difícil, ela cria problema, mas ela dá muita alegria para quem começa a entender. Porque pacifica o íntimo da pessoa. Acalma. Há uma calmia harmonizada dentro da pessoa. Isso muda de figura. É outra condição. Então, quem vem aqui para sofrer, não deve ficar com a gente. Aqui não é lugar de sofrimento. Tanto nós estamos sempre bom humor, fazendo piada a respeito de tudo. O nosso trabalho, por exemplo, aqui pedagógico, é tudo na base quase que da pilhéria, às vezes. Não é? É da anedota. Isso faz parte do serviço. Tem que ser de bom humor. A vida com bom humor, mesmo assim acontece acidente de percurso todo dia. Já pensou com mau humor? Porque eu tenho um filho adolescente e ele está nessa indecisão. Olha bem a tendência que ele tem e vê se ele se adapta. Olha aquela linha de conhecimento que é a cara dele. É assim que o povo fala. Não, essa é a sua cara. Agora, a dificuldade, a preocupação maior dele é falar, não, eu gosto disso, mas isso não dá dinheiro. Então, aí agora vocês têm que ver lá o problema de dinheiro, tem que ver. Dinheiro, quem faz é a pessoa, não é a profissão. Você pode colocar a melhor pessoa naquela profissão mais adequada. Se ele não tem nenhuma noção de economia, ele está no buraco, ele nunca vai arranjar dinheiro, coisa nenhuma. Ele vai esbanjar. Ele vai ser um Stroessner, mas ele não vai. Ele vai jogar tudo fora, vai desperdiçar tudo. Problema, então, para ele, você tem que explicar para ele sobre economia. Mostrar para ele o que é ser large. Esse é o caminho. Obrigada. Então, André, o que tu mandas? Bom, então vamos para a frase enfática. Tá. E é bem interessante que, em suma, o que me chamou a atenção foi a questão da Melim e da Incomplex, com relação aí ao processo da ProEx, né? E a vocação, o processo de frustração. Frustrada, Pelo seguinte,
Uma pessoa que vem executar a ProEx, vamos ouvir lá depois o Loja, ele não pode nunca ficar frustrado com aquilo que ele faz. Por quê? Não existe ProEx que foi escolhida diferente da vocação, da índole e da capacidade pessoal, a autocompetência daquela pessoa. Se é isso que eu já falei, partindo do fato de toda ProEx se ajustar exatamente ao perfil da consciência, é aquele negócio. O evoluciólogo não vai dar um cobertor menor do que o seu corpo. Os seus pés não vão ficar de fora. Tudo está de acordo com o seu equilíbrio. E outra coisa, geralmente tem uma folga. Essa folga, quanto menos evoluída seja a pessoa, maior ela é. Então, por exemplo, essa ProEx só exige 70% de você. Quando você crescer mais, vai exigir a próxima ProEx 80%. A outra vai exigir 90%. E por aí vai. Você entendeu? Mas sempre você tem mais fôlego do que aquilo que ela exige. É mesmo. Então, a partir disso, a vocação frustrada não tem oportunidade, não há cabimento. Pode falar. Fala também que a ProEx não é condenação. A pessoa ela tem que estar satisfeita já no processo de realizar a ProEx. Não é só quando se torna completista. Então, às vezes as pessoas acham que ProEx a pessoa tem que estar sofrendo, tem que ser um negócio assim. Não é condenação. É motivação. Sim. Agora, um negócio que aconteceu comigo na época que eu encontrei o IPC, né, então, eu estava no 2º ano da faculdade e eu tive assim um verdadeiro choque, né, porque eu vinha numa linha de raciocínio, né, envolvido pelas minhas afinidades, né, área exatas, né, e também motivado com aquilo, e ao mesmo tempo chegava aquele choque, né? Poxa, a consciência é mais importante do que uma máquina mais importante. É muito chato isso, né? É chato. Eu sei que é chato. Né? São milhares que já me falaram. É muito chato a gente falar em consciência. Isso. Assim, Valdo, você é um problema na minha vida. Por que você veio com esse negócio de consciência? Eu não consigo fugir agora. Minha vida está... Esse negócio está aí toda hora em cima de mim. Por que isso? Por que você não ficou longe daqui? A Terra ainda não está preparada para você. Vai embora, Valdo. Deixa isso. Seu cara apelando, veja bem, jogou a humanidade toda no buraco. Mas existe isso. Existe pessoas assim. E o que aconteceu na época, até dentro da minha reflexão, se eu continuaria ou não aquela linha, né, de trajetória, porque fazia um sentido para mim. Até eu ia fazer CP2, estava lá o EM, que ele se colocava como engenheiro também. Eu acho né? uma coisa, André, você tinha muita energia e era um pouquinho impulsivo. Você melhorou isso. O tempo cura todo mundo. Esse negócio de mocidade, juventude, é uma doença que para logo. Pois é. O tempo cura. Você ficou muito mais centrado. Você era um pouquinho precipitado. Sim. Até no modo de falar as coisas, às vezes você mostrava uma certa ansiedade brava. Sim, é verdade. Hoje você não tem mais nada disso. Ele está sentadão. Por isso que eu chamo, Indiana Jones. E aí vem justamente uma questão. Eu tenho uma percepção de me aprumar cada vez mais para essa área mais humana, né, ou mais biológica. Mais assistencial. Não, é aquilo que o povo chama de humanidades. Isso, exatamente. E não das exatas. Exatamente. É exata de um lado e humanidade do outro. Isso. Agora, a humanidade é mais exata do que as exatas. É só o que eu quero te lembrar. Agora, dentro desse processo de... até o que me chamou a atenção foi exato perfil da consciência, né? Eu vejo que, por exemplo, todo o encadeamento de envolvimento com pessoas... Hoje eu mexo também com docência, nessa área de exatas, acabo mexendo com o pessoal que é do passadão, né? Ou seja, eu sinto que é importante eu estar lá, né? O serviço é aquele, não tem como eu falar que não é para mim. Né? E isso, de alguma maneira, eu falo, não tinha como pular essa etapa. Não, existe os pedágios que você tem que pagar, né? Pré-requisitos que você tem que exercer. Exatamente. Está tudo certo. Agora, a vida é assim, por isso que essa complexidade da vida, a gente tem que ponderar, né? Ela existe. Ninguém foge disso.
Agora, por isso que tem que ser interpretada também. As decisões, às vezes, não são fáceis. É verdade. Agora, com o passar do tempo, tudo assentando, a pessoa vai tendo experiência, tudo melhora. Quando você chegar na minha idade, você vai saber mais do que eu nessas coisas todas que nós estamos falando aqui. E outra coisa, você vai ter mais de ponderação do que eu. Espero. Porque você teve um Valdo, eu não tive. Isso é verdade. Isso foi uma mão na roda. Então, veja, lá pelas tantas tem um antes, sempre abrindo um caminho para a pessoa. Sim. É o aporte maior. Sim. Mas, assim, uma curiosidade. O próprio EM, vamos supor, já que você acompanhou esse caso, ele visualizou um processo mais humanitário nesse próprio processo de PROEC? Não foi ele que viu isso, não. Esses foram os serenões. Agora, deram isso para o processo do transmentor e ele orientou as coisas do EM. Porque ele mesmo, ele era bem mais assim, mediano dentro do processo, para não chamar que era medíocre. Por isso que ele falava que ele era um engenheiro tipo de Furnas. Sim. E ficava só nisso, mas não tinha os outros interesses. Mas ele tinha, não era interesse, presta atenção, mas ele tinha coisas de personalidade, ele tinha coisas definidas. Isso ajudou demais a ele. Ele sabia o que ele queria. Entendi. Dentro daquele nível dele lá. Mas ele não era uma pessoa excepcional em matéria de parapsiquismo lá, não tinha nada disso. Agora, comigo, o que eu podia aumentar, e foi isso que a gente fez força, é para ele ver o problema de dominar o corpo que ele ia ter, através do meu, vendo o parapsiquismo e a função desse parapsiquismo, para ele se adaptar bem. Então, todos os processos de sentido, essa coisa toda, ele tinha que entender aquilo tudo para alijar aquilo. E ver que o corpo agora é outro, que ele tinha que saber fazer aquilo funcionar eficazmente, de maneira eficiente, sem reclamação, e sem estar chorando as mágoas, sem aquilo que nós chamamos de nostomania, de pensar o que passou. Está chorando as mágoas por causa do outro planeta, a outra vida que tinha, tudo é besteira, o outro corpo. Então, uma pessoa que muda que vai para um local, que o psicossoma é diferente, que tem que fazer uma transfiguração maior, ele não pode ter nostomania. Entendeu? Era o caso justamente do EM. Agora, o problema dele, ele era muito atilado. Ele entendia as coisas assim. Outra coisa, ele tinha um bom humor, aquilo ajudava demais. Uma pessoa que tem bom humor, ela é aberta ao mundo. Geralmente ela é extrovertida. Então, ela está com todos os canais acesos, tudo antenado. Então, ele captava tudo com muita rapidez. Sabe? Uma certa, vamos dizer, eficácia. Agora, com relação a essa objetividade do aspecto mais humano, é importante, então, a gente mapear dentro desse processo de cosmograma, dentro dessa autoavaliação, esses traços faltantes e procurar realmente calçar todos os processos. O problema todo não é só isso, é você ver nesses traços faltantes aquilo que possa suprir os que você já tem hoje, dentro do seu contexto. Então, por exemplo, não é suprir só porque está faltando em você, mas suprir porque está faltando a sua PROEX. Então, casar uma coisa com outra. Então, por exemplo, você tem 3 coisas que você quer conseguir. Você quer chegar naquilo. Mas agora, qual delas é o prioritário para ajudar a sua PROEX neste momento evolutivo? Então, essa lacuna é que tem que ser preenchida em primeiro lugar. Por isso que eu falo, é aí que entra todo esse desenvolvimento do recolhimento íntimo e da ponderação da pessoa. Você entendeu? Você, por exemplo, daqui para frente, você tem que começar a pensar na sua mega GESCOM. Você já deve estar pensando nisso. Sim. Então, vê como é que você vai chegar lá. Você vai fazer livro. Então, quantos livros você vai escrever até chegar na sua obra-prima? O seu problema atualmente, que eu acho mais, é esse. Sim. Você tem que começar a ver isso. Agora, tem que continuar do jeito que você está fazendo. Ter contato com os outros.
estar na direção de algum trabalho administrativo que possa te ajudar. Você precisa disso. Sim. Eu estive, veja bem, eu fui empregado durante muitos anos. Funcionário. Sim. Eu ainda ontem estava pensando nisso. 14 anos eu vivi naquilo. Então eu estava lembrando da situação, a hora, por exemplo, que tinha algum evento nas escolas que ia exigir mais trabalho da gente. Fora de hora extra, aquele negócio todo. Lá não tinha nada de pagamento de hora extra, ninguém nunca pensou nisso. Agora, aquilo tudo afetava as minhas leituras, minhas pesquisas particulares, a minha biblioteca. Então eu estava pensando em várias oportunidades disso. Quando é que chegou o fulano? Eu lembro que quando eu morava lá, o Mário, depois, ele entrou como deputado federal. Então ele ia para o Rio, aquele negócio todo, saía de lá. E depois, as outras coisas também, tudo na cúpula, né? Porque é federal. Agora, às vezes ele chegava. Quando ele chegava, levantava poeira de tudo. Que precisava de saber. Porque quando ele estava fora, a senhora dele é que dirigia as coisas. Eu morava lá dentro, eu estava no núcleo do processo, no olho do furacão. Então, qualquer coisa que houvesse em tudo, me desequilibrava os meus horários, minha situação. Eu vivia com a grade de horários que era fornecido gratuitamente aos alunos pelas livrarias naquela ocasião. Tinha muito disso, porque não tinha computador. Tudo era na base do quadro de horário. O povo hoje chama de grade, mas naquela ocasião era quadro de horário. Sim. Então eu vivia mudando os meus quadros de horário devido àquilo. Então eu queria saber tudo. Quando é que tem feriado? Quando é que tem evento? Quando é que tem as viagens das pessoas? Quando é que o diretor sai? Ele vai quando? Ele vai ao Rio? Ele vai ao Ministério? Ele vai fazer o quê? A gente tem que saber isso tudo. Agora, aquilo influía demais na minha vida. Então eu estava pensando, hoje eu não tenho mais nada. As influências hoje são outras. Agora, eu só lá, como funcionário, eu trabalhei praticamente 14 para 16 anos. Ou até mais um pouco. Entendeu como é que foi? Sabendo de tudo isso, estudando, e eu já fazia voluntário, isso que nós chamamos de voluntariado hoje. Quer dizer, eu já colaborava em instituições de assistência. Tudo simultaneamente, ao mesmo tempo. Agora, tudo com organização. Agora, o meu quadro de horário básico, geralmente está no meu bolso. Tudo. Tinha tudo. De manhã, de tarde, de noite, a situação toda, segunda, terça, domingo, tudo. Eu aproveitava todo o esquema para colocar ali. Agora, com o passar do tempo, eu mesmo comecei a fazer a minha folhinha, como a gente chamava. A folhinha é o calendário. Então, eu fazia aquele esquema, eu mesmo, desenhando com régua, para ficar maior. Porque assim, os quadros aumentavam no dia, eu podia escrever tudo que ia ter antes. Porque às vezes você não ganhava folhinha fácil. Entendeu? O negócio eram menores, né? De enxergar. Então eu fazia o meu esquema, que é até um certo ponto diário da pessoa, né? Agora, isso me ajudou muito. Então, o que eu vejo é o seguinte: organização pessoal. Primeiro isso, depois a gente vai conversar o resto. Porque senão não adianta. Sim. Você trabalhar com pessoa desorganizada é a pior coisa que tem. Porque ela é imprevisível. Você nunca sabe o que vai encontrar. Você não sabe o que vai dar. E outra coisa, aonde ela chega é um redemoinho, roda-moinho, como diz o povo. Entendendo? É o tsunami. Tudo fica perturbado, a desordem aparece. Esse é o motivo que eu acostumei muito cedo a separar minhas coisas dos outros. Porque minhas coisas é um oásis de paz, de ordem e de progresso. Os outros que seja bagunça, não tem nada a ver com isso, é os outros. Então é muito importante o seu jeito. É por isso que tem gente aí, muitas vezes, que me pediu, não quer ver como é que é seu escritório. Chega lá, está tudo no lugar. Olha aqui, ó, como é que eu destaco minhas coisas em cima da mesa. Ó, tudo tem sua razão. Tudo à mão, tudo prático, objetivo. Não tem jeito de mudar isso. Só se mudar a mesa, eu colocar aquele... Hoje a Laura mesmo perguntou, você não quer que leve aí
para segurar o livro. Não, lá não, aqui não tem ambiente para isso, muito baixo isso aí. E eu não quero ficar aqui mais baixo, porque senão eu não vejo as pessoas lá atrás. Aqui tem que ficar assim, ó, senão não dá. Você não vê que de vez em quando eu tenho que fazer assim ainda para ver? Se eu ficar na mesma coisa, eu não vou enxergar ninguém. É bom a gente ver as pessoas por causa das auras. Eu sempre dei valor para isso, o povo não dá. Eu morro de rir, mas com 200 barrigadas de riso, para aqueles professores que vão dar aula sentados na mesa e lendo. Eles não têm noção nenhuma de pedagogia, de nada. Ainda tem gente assim nas escolas de vocês? Tem? Levanta a mão, quem é que tem professor que lê na mesa? Tem algum aí? Olha lá, olha lá, olha lá. Isso é uma droga. É verdade. Está entendendo? Então a pessoa tem que ver quem é. Você tem que ter contato com o aluno. Não tem saída. É isso? Beleza. Tá certo? Mas então, Natália, qual é o nosso problema de hoje? Na página 27. 27. 26? 7. A 27. Na binomiologia. O último binômio. A binomiologia. Binomiologia. Vamos observar esse binômio. Onde é que ele está? Deixa eu ver aqui. O último binômio. É o binômio vocação interassistencial e vocação cosmoética. O que você quer saber? Não, se você poderia falar mais sobre isso. A vocação interassistencial, uma pessoa pode ter, mas ela praticar, por exemplo, só tacon. Ela só consola os outros, ela tira os mosquitos, mas não tira a base que está podre. Então, veja, ela não tem tares. Então, é um tipo. Agora, por exemplo, a vocação cosmoética. A pessoa já vai ver uma coisa maior, mais ampla, de acordo com a evolução. Então, vai ser uma assistência muito mais ponderada, mais ampla e mais profunda. Você entendeu a diferença? Entendi. Então, são dois binômios, são dois termos para compor um binômio. Então, a parte interassistencial e cosmoética, às vezes, elas são diferentes. É isso que eu quero chamar a atenção. Mas a vocação é uma coisa que a pessoa sai, que é própria da pessoa, Vamos ver, né? a vocação, no duro mesmo, são as ideias inatas da pessoa. É a índole que ela trouxe de vidas anteriores. Então, ela já era da assistência. Fazia assistência religiosa, assistência de consolação. Mas agora, ela começou a ver o que é a cosmoética. Então, ela tem que fazer uma assistência esclarecedora. Muda tudo. O esclarecimento é muito mais difícil do que a consolação. Mas para a pessoa que não tem vocação assistencial. Então essa está zero à esquerda. Ainda tem que chegar lá para depois pensar na cosmoética. Como é esse caminho? Agora, por exemplo, uma pessoa que não tem vocação assistencial, ela chega à conscienciologia. Aí começa a falar para ela o que é a cosmoética, o que é a evolução, o que é a prioridade, o que é a proex. Ela acaba se interessando pela assistência. Nessa hora, então, ela começa a crescer. Muita coisa acontece depois disso. Tem muita gente aqui que não fazia assistência antes de conhecer a conscienciologia. Entende? Tem muita gente, vocês sabem disso. O povo aí sabe disso. De modo que o caminho é por aí. E outra coisa, você estava falando da curiosidade. E como a paciência é uma consequência da curiosidade. Eu não entendi isso. Não, né? Não. Então, deixa eu te falar. Uma pessoa que é curiosa, ela quer fazer o quê? Ela quer ciscar igual galinha. A galinha cisca para arranjar comida. Tá. Ela é curiosa, querendo ou não. Você entendeu isso? Sim. O gato, por exemplo, ele tem uma vida muito recatada dele. Tudo que tem de novidade no espaço dele, que a gente chama de território, ele quer saber o que aconteceu. Ele sobe nas coisas, você não mandou ele subir. Ele sobe para ver o que tem. Tem um vaso de flor, acabou de chegar. Ele sobe lá em cima do móvel grande, só para cheirar, para ver o que é aquilo, para ver se interessa para ele. É tanto que gato a gente tem que ter cuidado, porque ele começa a mastigar as folhas se ele gosta. E às vezes a folha é venenosa, tem que ir com calma. Tem que examinar tudo quanto é flor e vaso de flor que você deixa perto de gato. Não pode ter em qualquer lugar. Você está entendendo como é que é? Então, essas coisas todas é devido à curiosidade. Agora, uma pessoa que cisca, ela quer ciscar onde tem mais alimento, ela quer descobrir.
Qual que é a ideia mais avançada? Qual que é a verdade relativa de ponta? Então, ela sabe que ela tem que ter paciência para fazer essa pesquisa. Então, a curiosidade, pouco a pouco, vai levando. Não adianta eu me afobar. Não deu certo na outra vez. Eu tenho que melhorar agora. Então, começa a pessoa a ter paciência consigo mesma. Então, a situação muda de figura. Você entendeu como é que é? Agora, ó, gato. Gato é uma coisa muito séria. Ele é muito curioso, mas ele gosta de ficar perto da gente. Então, por exemplo, uma casa que tem gato, eu quero falar porque aqui tem muita gente que tem gato, não deve ter cadeira de balanço, tá? Tem gente que esquece disso, é bom a gente falar. Se a sua casa tem cadeira de balanço e o gato entrou, um tem que sair. Porque senão você mata o gato lá. Porque ele fica atrás de você, miau, quer pegar, tal, o negócio pega ele por baixo. Porque faz assim, né? Estou só dando uma dica, tá certo? Viva os gatos, viva a gatologia. Obrigada. Ok? Professor Valdo, aqui na página 26, na fatologia, na 4ª linha, a vocação como valor fundamental do homem e da mulher. Sim. Eu estava refletindo um pouco sobre essa questão de vocação e eu acho que eu ainda não tinha pensado assim tão profundamente sobre isso. Agora é bom você pensar na inclinação, no pendor, na predisposição, na propensão, na aptidão, na tendência e no gosto. Isso é vocação. O que nós chamamos aqui de vocação é isso tudo. São as 8 coisas juntas. Olha a sinônima e a antonímia que você vai entender isso. Sim, porque eu sempre tive eu voltando assim, fazendo uma retrospectiva, tive uma preocupação com a questão de profissão. Eu pensava, não tem nenhuma profissão, tem que arranjar uma profissão. Mas é totalmente diferente. Eu acho que eu vejo, pelo menos... Cada um tem sua vocação. E a questão, por exemplo, da pessoa mediadora, assistencial, maternal, isso pode caracterizar uma vocação? Pode, mas às vezes pode ser apenas um processo feminino, né? Se examinar isso com calma. Uma mulher, por exemplo, já foi reprodutora muitas vidas, às vezes ela vem só para isso. O problema é ver o nível da qualidade desse trabalho, o que ela se empenha nesse sentido. A gestação humana é uma coisa que não é lá essas coisas. Não é tão grande coisa como o povo quer. E aqui você coloca do homem e da mulher. Tem uma diferença? Do homem e da mulher tem. Cada um tem sua vocação com a história toda. Tem que examinar como é que é isso. Agora, o problema todo para nós, por exemplo, o problema da vocação é mais sério. Cada ideias inatas. É aquilo que a pessoa trouxe no curso intermissivo. E é aquilo que eu chamo o agente retrocognitor. Nós somos dos outros e nós passamos pela retrocognição. Alguma coisa dentro da gente viu. Tem aquela pessoa que chega para mim e fala assim, Valdo, eu estou aqui, mas eu não tenho retrocognição de nada. Eu falo assim, tem. Se você chegou aqui, porque tem. Então, por exemplo, por que é que você veio? Aí a gente pergunta, não, eu vi uma palestra, alguém falou, não, eu tive a inspiração, achei um livro, alguma coisa nesse sentido, eu vim aí. Assim, mas a hora que você veio, essa sua propensão para ver o que era isso, é a vocação sua. Entendeu isso? Mas não é tão simples assim da gente chegar a uma conclusão. Não, nada disso é simples. Se fosse simples, todo mundo já nascia na testa. Pedreiro, professor, juiz. Não existe isso. Entende? Eu, por exemplo, eu nasci na minha testa, está escrito aqui, Garibaldo. Gari. Não, isso é o cara que chamou. Você é um gari. Você pega tudo, estuda tanta coisa da patologia. Eu falo assim, sim, porque eu estudo você. O cara calou na hora. Entendeu? Calou na hora, não tinha jeito. E tem alguns padrões, assim, para acessar essa vocação numa condição mais assertiva? Porque eu já estou assim numa conscienciometria. Conscienciometria vale a pena. Se o caso é muito difícil, não é o seu caso, mas se é muito difícil, consciência terapia.
Sempre ajuda muito. São outros olhos olhando o mesmo assunto, outras cabeças pensando a mesma ideia. Sempre ajuda muito. Tá certo? Obrigada. Mas então, doutor? Professor, boa tarde. Tá. Queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à paragenética e à parafisiologia, né? Que é uma curiosidade que eu tenho assim, como é que ocorre esse ajuste parafisiológico, por exemplo, do EM com o EPICOM? Porque na minha cabeça eu penso o seguinte, dependendo do teor energético da Consciex, tem que haver um ajuste, uma sincronização hologênica entre Mas agora a coisa mais séria é da Consci, não é da Consciex. Não, da Consci, eu digo da Consci. A Consci é que manda. Então, por exemplo, a consciência receptiva, por exemplo, uma consciência que pariu durante muitas vidas, que foi pai durante muitas vidas, que foi receptora durante muitas vidas de matéria de assistência, uma pessoa que é acolhedora, um anfitrião, ele está mais predisposto a fazer uma coisa dessa do que outra. Agora, eu trabalhei nisso muito tempo, entendeu? E outra coisa, com a minha curiosidade, você já pensou, né? Mesmo que eu não tivesse trabalhado, eu teria recebido qualquer coisa nesse sentido, por causa da minha curiosidade. Isso predispõe o trabalho. Esse ajuste, ele é feito através da tecnologia? O ajuste é feito, em primeiro lugar, da Consci. Porque ela que é o receptáculo, ela é o conceptáculo da história. Mas esse ajuste ele é feito através da paratecnologia, de uma paratecnologia ou da própria pineal? Não, é o processo das duas vontades, os dois paracérebros. Por isso que o negócio do EM demorou anos. Para ele falar da dificuldade, por causa dos processos dele lá. Agora, você tem que lembrar o seguinte, ele estava se manifestando de algum modo comigo, ou através de alguns dos meus sentidos, sendo que ele tinha uma orientação, desde que foi criado, há milênios, diferente de tudo que nós temos. Então, era um cara, veja bem, que tomava conta de uma carreta. O motor dele era de carreta. E ele veio trabalhar aqui com um processo que era um camelo que estava trabalhando. Então, como é que fica o motor perante o camelo? Muda tudo. Agora, veja, tudo é um processo de veículo. Eu digo assim, se esse ajuste é necessário para evitar lesões somáticas, celulares somáticas. Não, isso aí quem olhava mesmo era principalmente o enumerador e o talmal. Eles olhavam quando é que devia de parar e quando não. É aquilo que eu falava, o negócio de pular corda. Então eles ficam, o cara tem que entrar e pular a corda. Fica o amparador comigo e ele entra para pular a corda no meio. Então a gente está vendo tudo o que acontece com ele, para ele não cair. E nem também lesar a corda, senão ele pode cortar a corda, jogar a corda fora. Então o processo é de pula a corda. Você observou assim, alguma alteração celular, somática, em termos de fisiologia foi somática? Foi demais. Fisiologia somática. Bola, demais. Eu só sei o seguinte, quando ele ia embora, eu sabia que ia dar alguma repercussão em mim muito séria. E me deu. Principalmente no processo de o mecanismo da fala, problema pulmonar, a área toda aqui. Durante uma temporada, eu fiquei difícil para falar uma opção de coisa. E aquilo foi aos poucos. Eles foram limpando. Ele já tinha ido embora, ficou a consequência, entende? O processo do Heliqua, né? Essas coisas todas que ficam. O senhor acha que possa ter o senhor acha que possa ter alguma formação de neocélula somática para adaptabilidade dessa paragenética? Não, eles adaptaram com o processo do minha ectoplasmia. O Talmal, numa certa ocasião, me falou, sem ectoplasmia isso aqui é impossível. Não dá. Então é como se fizesse assim vamos dizer, uma espécie de ressoma paralela. Entendeu? Entendi. Obrigado, senhor. Valdo, uma questão que acontece muito na escolha profissional é o processo de automimese, né?
Às vezes a pessoa, a negativa que eu quero me referir, às vezes a pessoa tem um perfil até, porque tem aquele potencial, tem afinidade, só que aquilo não é o prioritário. Acaba entrando às vezes até na questão da apagogia. E uma das grandes questões que surge, até quando se discute muito de PROEX, é como saber discernir quando algo é automimese, por exemplo, na escolha profissional, ou quando é realmente da PROEX. Porque, às vezes, até do ponto de vista motivacional, as duas geram a motivação. Aí como é que a pessoa faz o discernimento? A pessoa que tem que ponderar mesmo, com muita autocrítica. Ela tem que melhorar a autocrítica dela, acabar com a autocorrupção, e ela se estudar. Ela fazer um levantamento de si mesma. Por exemplo, sem um estudo autoconscienciométrico, a pessoa não sabe nada disso, não. Você sabe que tem pessoa que não liga nada para si mesma, né? Ela não faz. Ela não tem organização de nada. Então, tem que começar a fazer aquelas entrevistas bem primárias com ela. Aquela entrevista de Miss. Qual o livro que você leu? Qual a cor que você gosta? Qual o doce que você gosta na sobremesa? Qual o seu prato predileto? Essas bobagens. Tem que começar para julgar a pessoa na realidade dela. E ela começar a ver. Então ela vai falar para você, não, eu já li o Pequeno Príncipe. Conversa, né? Das revistas de moça. Tá, mas assim, quando muitos pensam assim, a questão do desvio, da ectopia, pensa logo, vai entrar em Melim, e aí ficaria bem evidente que ela está fora da PROEX. O problema é que muitas vezes a pessoa se sente bem fora da PROEX, pelo menos por um bom tempo. Agora, conforme a vida, Locha, a gente não pode esquecer isso nunca. As pessoas têm, às vezes, uma chance, sem muito prejuízo, de fazer um período de experiência. Esse período de experiência, tudo vem a furo, tudo vem à tona, aquilo sobe. Há um repuxo da realidade em cima da pessoa. E ela vai poder caracterizar melhor. Em casos, por exemplo, de desespero, que a pessoa está muito alterada, coloca numa linha e ela se dedicar a tudo, por exemplo, aí durante uma temporada. Às vezes vale a pena. Dos males o menor. 6 meses, 1 ano que a pessoa vai lá, porque tudo é experiência. Às vezes é errando que a pessoa aprenda a acertar melhor. É o jeito dela melhorar. Pelo menos sabe o que não quer ali. Agora, Valdo, uma outra questão. É claro que a profissão pode ajudar muito na questão da PROEX, né, fazendo a convergência. Mas tem aquele caso das pessoas confundirem também a PROEX com a profissão. Né? Acho que a profissão dela é só isso. Por exemplo, você trabalhou com médico, isso influenciou, mas a sua PROEX não é. Não, aí eu acho que seria bom você usar aquela minha técnica que eu já falei. Meios e fins. Eu considero isso seríssimo. E é muito pouca gente que estuda isso. É uma técnica que eu uso desde adolescente. Uma coisa é que eu fiz tudo isso como meios, mas não foi o meu fim. Agora, o que se passa? O fim que eu estou falando é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer o que eu estou fazendo hoje. Agora, eu não tinha noção da extensão da coisa que eu estou fazendo hoje. Eu sabia que ia chegar nisso, e chegando nisso, eu teria ideia do que ia aumentar. Quais seriam os próximos passos? Porque tem passos que às vezes você tem que chegar lá na linha para saber para que lado que você vai depois. É ali que você consegue não adianta estar fazendo muita previsão do negócio. Tem aquele momento que a previsão não resolve. Tem que haver uma vivência in loco, de visu. A coisa é pessoal, testemunha presencial da história. E participante presencial, senão não adianta. Então isso tudo é o meio e a finalidade. É o que a gente Agora, a minha finalidade, olha, odontologia para mim foi meio, medicina para mim foi meio, espiritismo para mim foi meio, o próprio Centro da Consciência Contínua. E eu lembro, quando eu fui fazer o Centro da Consciência Contínua, eu falei para umas pessoas lá em casa, assim, eu quero que isso aí seja o último meio que eu vou trabalhar. O próximo agora já não vai ser, eu já vou entrar na minha finalidade real. Agora, Valdo, então, dentro desse raciocínio, a gente pode afirmar no seu caso, por exemplo, a medicina te ajudou muito. Mas não, se por acaso... os meios são convergentes, mas enriquecedores. Vamos com calma. Não, então, mas por acaso, você poderia, de repente, ter feito outra profissão. Não, você pensa bem, na sua PROEX. Você pensa bem se eu fosse ter uma vida de estroina, de qualquer maneira, aí para aproveitar o tempo, porque tinha que esperar mesmo. Eu ia desviar todo o processo. Os meios que eu estou falando,
eles são, de qualquer maneira, enriquecedores. Enriquecedor. Não, mas não tem aquele, por exemplo, não são dólar. Mas já é uma já é alguma coisa. Fraca. Mas a pergunta é, por exemplo, poderia ter a possibilidade de você ter feito uma outra profissão e chegar onde você chegou? Eu poderia fazer várias delas, devido ao meu processo. Por exemplo, comunicação, engenharia, processo desse tipo. E mesmo assim chegar onde você chegou? A filosofia mais profunda das coisas. É o processo de viagem, de fazer pesquisa mais séria, por exemplo, dentro da área da biologia, que eu sempre gostava. Perfeito. Entendeu? Mas isso não interessava. Não é a cláusula PET. Não. Também. Agora, você observa, eu canalizei tudo que eu fiz para a base da assistência. O meio... Mais inteligente. Aqui, veja, a odontologia era um meio de assistência. Eu comecei trabalhando numa policlínica. A medicina foi assistência que eu comecei a trabalhar. No segundo ano, a gente fez, junto com os médicos, professores, etc., 9 ambulatórios que eu estava trabalhando lá. E a farmácia e tudo isso. O centro da consciência contínua foi só assistência. A de sábado, por exemplo, o negócio era só assistência. O espiritismo, tudo que eu fiz foi na base de assistência, do início até o fim. 28 anos lá dentro, só assistência. Entende? Tudo, se você for olhar, tinha assistência lá no fundo. Meus processos da empresa. A empresa que eu demorei mais, que eu trabalhei mais, eu entrei lá para fazer assistência. Uma outra coisa, participava daquele conselho mais avançado, uma das maiores empresas. Fundação. Tudo devido ao processo de assistência. Você olha bem, tudo são meios. Perfeito. Agora, todos esses meios me ajudaram muito na questão, por exemplo, de círculo de relações, o encaminhamento, aprender certas áreas, amadurecer certas ideias. Outra coisa, conjugar minhas ideias com a conversação com pessoas de mais experiência do que eu. Isso tudo me ajudou demais. É aquele negócio, eu quero saber, quem é que tem cabelo branco? É esse que eu quero conversar. E a turma não, ia lá para ver o futebol do Vasco, Trem da Alegria, não sei o quê. Expressinho da Vitória. Expresso da Vitória. Tá certo? Bom dia, professor. Bom dia. No item binomiologia, esse primeiro binômio indutivo, é o peso das evidências e o julgamento. Indutivo, peso das evidências, julgamento das probabilidades. Nós já falamos aqui, né? Você já estava aí, não, né? Cheguei 1 hora. Ah, foi? Cheguei atrasado. Mas o problema todo é o seguinte, vamos entender isso aí. O peso das evidências é a hora que você sabe uma opção de coisa daquilo que você já pesquisou. E quando você tem essas evidências na mão, você vai ter que ter um juízo crítico. Quais as decorrências disso? Quais os efeitos disso? Isso vai para onde? O que você vai aplicar? Qual a aplicação prática daquilo que você tem? E a vida humana precisa disso tudo. Uhum. A sua profissão, o que você escolheu, o caminho seu, sua índole. Entende? Era isso que eu fiz com uma série de considerações nesse sentido. Então, o peso das evidências, ele leva para o juízo crítico das probabilidades. Sim. Isso seria a indicação da vocação da pessoa. Né? Da vocação, o caminho dela, como é que é, por quê, o que vai acontecer. Uhum. Então, por exemplo, tem uma pergunta que os americanos gostam de colocar, eles colocam isso até em filmes lá, nos roteiros de filme. Assim, eu não me vejo como médico atendendo numa clínica de cabelo branco. Uhum. Eu de cabelo branco na clínica. Eu não me vejo. Então eu não tenho vocação para isso. Você está entendendo? Ou a outra pessoa, não, eu não me vejo sozinho em casa, escrevendo no computador, livro, essa coisa. Eu não tenho vocação para isso. Uhum. Os americanos gostam muito disso. Como é que você se vê daqui 10, 20, 30 anos? Agora, eu me via escrevendo e gostava daquilo. Hoje eu estou do mesmo jeito. Justamente. Cada um, o que se procura, se acha. Eu estou fazendo o que eu gosto. Eu não faço nada que eu não gosto. Quando eu não gosto, eu falo para a pessoa, não, isso eu não gosto. Não é para mim. Não estou para isso. Não é para mim. Entendi. Eu tenho outra dúvida, fazendo gancho com a pergunta da Janete na questão das ideias inatas. A ideia inata, ela tem relação com a vocação e com a retrocognição. Sim. Então meio lógico. A vocação toda tem relação com o seu passado. Com o passado. Então é meio lógico a gente pressupor que a holomemória da pessoa, o que ela resgata hoje, tem relação com vocações que ela aplicou bem. Não, então, Vamos dizer, as eu vocações acho que é não melhor você frustradas. pensar o seguinte.
considere que ideia inata e vocação sejam sinônimos. Você vai entender tudo. Tá certo? Tá certo. Boa tarde, Boa professor. tarde, Fafá. O senhor mencionou dois aspectos. Estão muito, você já viu que depois que colocaram esse negócio aqui, está todo mundo solene, cumprimenta a gente, etc. Isso não havia antes. Vocês veem como é que é a natureza humana, né? Vocês já viram hoje, uns 6 aí me cumprimentaram. Então, uma cerimônia que eu vou te contar. Daqui a pouco eu vou fazer um salamaleque aqui. Eu tenho que levantar cada vez. Mas isso tem uma justificativa. Eu era muito grossa com as pessoas, então estou aprendendo a ser mais educada. Professor, o senhor mencionou dois aspectos aqui, né? Não ter noção da PROEX e os objetivos finais. Então, você acha que o grupo que está aqui, nós poderíamos generalizar, dizer que os objetivos finais é a própria escrita do livro? Por enquanto, o objetivo final é evoluir mais rápido, é dinamizar a evolução pessoal e grupal. Esse que é o objetivo básico. Mas agora, o livro é uma ferramenta que eu desafio você a arranjar outra melhor nessa altura dos acontecimentos, dentro desse contexto atual. Aquilo que o senhor mencionou de não ter noção, né? De que maneira isso pode nos auxiliar ou piorar a situação? Não ter noção como? O senhor mencionou há pouco que o senhor não tinha noção do... Não, eu não tinha noção dos detalhes, mas eu sabia as finalidades. A noção de detalhes você nunca tem daquilo que você vai realizar, porque depende de você, depende do ambiente, depende das companhias, depende das ideias, daquele nível que você está. Agora, eu não tinha noção disso, mas eu sabia o que eu queria. Eu queria era colocar isso dentro disso que hoje eu chamo a enciclopédia da Conscienciologia. Agora, eu queria dar uma visão de conjunto do assunto, uma cosmovisão da realidade do espírito, como é, da consciência, é o que eu estou fazendo. Aos 15 anos eu já tinha ideia disso. Agora, a minha retrocognição confirmava essas coisas todas. Uma opção de confluência. Você tem uma ideia, vários médicos chegavam e liam minha mão. Tinha uns que gostavam de ler mão, aquele negócio. O outro chegava e falava. E junto com os amigos, às vezes eu era obrigado a ouvir aquilo. Vários deles falavam essas coisas para mim. Uma outra coisa, teve uma vez que me deu um trabalho danado. Nós estávamos depois de uma sessão, que tinha lá centenas de pessoas na sessão, aquilo horas. E chega um homem que eles levaram lá, e que o homem era muito badalado, muito conhecido. Então ele chegou para mim e falou assim, esse nosso amigo não vai ficar aqui. Outra coisa, ele também não vai ter essa vida de pobreza não, que ele vai ter que arranjar dinheiro para poder fazer o que ele vai fazer. Aí o povo todo ficou de orelha em pé. Isso foi logo que eu estava começando o trabalho, junto com o Chico Xavier. Deu um galho danado. Assim, gente, isso aí cada um vê o que pode, não tem nada. Aí eu dentro de mim, coitado, esse aí viu tudo. Agora o homem depois sumiu. Ele foi para a África, não sei para onde. Ele pesquisava umas coisas. Mas ele viu tudo. Agora, para ele ver, ele pediu minha mão, entrou em contato comigo, com a energia, aquele negócio todo, os fluidos. Como ele gostava, seus eflúvios são positivos. Aquela história. Ok. Tá certo? Obrigado. Mas então, Maria. Tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom. Tá bom. Quer que eu dê boa tarde de novo? Vamos lá. Na verdade, eu gostaria de fazer mais perguntas, mas o que me prendeu mais a fidelidade à própria consciência. Sobre a fidelidade, eu queria que o senhor discernisse mais. É a pessoa ser fiel a si mesma, ou seja, não ter autocorrupção e nem fazer autoassédio. Essa que é a fidelidade que nós devemos ter. É aquela pessoa que não se trai, ela não trai a si mesma, é aquilo que nós chamamos de autotraição. Ela evita a autotraição. Então, ela é fiel à sua vocação, ao trabalho que ela tem, à proex que ela tem que desempenhar. Ela não desvia, ela não sai da linha mestra, da diretriz básica da própria vida. Agora, para isso, ela tem que ter autocrítica, vamos dizer, escorraçar, eliminar o autoassédio e não ter autocorrupção. Agora, com isso, ela vai caminhar para uma auto-organização, do jeito que nós sempre falamos aqui, a pessoa melhora.
Ok. Tá certo? Obrigada. Gente, eu queria dizer para vocês aqui o seguinte: eu posso trazer no próximo domingo distorção cognitiva, que eu acho que é um negócio que muita gente aí precisa. Esse é para muita gente aqui. Distorção cognitiva, no próximo domingo. Agora, eu queria saber, alguém fez alguma revisão do texto aí hoje? Nada? Agora, então, vamos aqui para terça-feira, nós temos 15 temas. Estão aí. Agora vamos fazer a eleição e logo temos 5 recados muito importantes, mas pedimos que sejam breves, porque às 15 começa o curso Imersão da Escrita, sim? Vai ser Celso Fior, Rômulo, Cristina, Lúcia Pinheiro e Anália. Bom, então, todos têm o papel para a eleição? Os verbetes? Então, vamos lá. Estão falando os dois, só para chatear. Então, vamos lá. Verbetes novos. Êxito, pluriprospectividade, principiologia, publicola e subconsciência humana. Verbetes antigos. Década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Um momento, gente, que o professor vai dar um recado muito importante mesmo. Pessoal, amanhã, a partir das 18 horas, no discernimento, nós estaremos apresentando os rumos da segurança da Cognópolis. Então, gostaríamos de convidar todos para participarem desse fórum de discussão, uma vez que a Cognópolis não fica afeta somente ao CEEC discernimento. Ela engloba toda a comunidade, os voluntários, os condomínios residenciais, os moradores dos campos, as ECs e ICs. Nós temos uma proposta pronta, elaborada, e temos um projeto de integração de toda a Cognópolis. E gostaríamos de discutir essa segurança com todos vocês para chegar num consenso. Porque hoje nós gastamos em torno de 30 mil reais para fazer a segurança da Cognópolis. Então é necessário nós chegarmos num consenso e tentar diminuir esses custos e chegar com uma estratégia e uma eficiência maior da nossa segurança. Então gostaríamos de contar com todos a partir das 18 horas no discernimento. Obrigado. Pessoal, gostaria aqui de fazer uma divulgação. A gente vai ter um ECP1 de professores dia 30 de maio a 1º de junho. Então a gente gostaria de convidar os professores de todas as ICs para participar desse ECP1 de professores, os professores do curso vão ser a professora Malu Balona e o professor Roberto Almeida. Então, quem se interessar pode falar comigo ou procurar o IPC, no discernimento ou lá no Centro Executivo Call Center, ok? Obrigado. Gente, boa tarde. Gostaria de reforçar o convite a todos para participarem do primeiro Congresso Internacional de Grupo Carmologia e o primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Esse evento vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no período de 22 a 25 de maio. É um evento que está sendo promovido pela Associação Aracê, em parceria com o CIAEC e outras instituições conscienciocêntricas. E lembrando que toda a renda proveniente desse evento vai ser destinado diretamente para o programa Amigos da Enciclopédia. Isso vai acabar repercutindo também no projeto tertuliário, tá? Então, maiores informações, inscrições aqui no CIAEC ou no site da Aracê, www.aracê.org, tá? 22 a 25 de maio. Lembrando que nós vamos ter 2 cursos acomplementares na condição de pré-congresso. Tá? Então, maiores informações aqui no CIAEC também. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria de convidar vocês que estão interessados no tema possessividade.
para o debate sobre pós-atividade aqui no CAEC, comigo, Lúcia Pinheiro e Flávia Amaral, aqui no CAEC, às 15 horas. Tá bom? Boa tarde. Mais um convite, mas não é para hoje, é para o dia 1º ou dia 4 de maio. Tá? A gente vai estar na 10ª edição já do curso Heterocrítica. É um curso que trabalha mais a mental somática, né? Ele já está na 10ª, então já está bem amadurecido. São 4 dias de imersão, leitura e debate. A gente analisa os livros, tanto a parte de conteúdo quanto forma, parte consensual e parte heterocriticável. Tá? Quem tiver interesse aí em melhorar a argumentação lógica, concentração mental, né, associação de ideias, vale a pena estar investindo nesse curso. Então, todos convidados. Pessoal, foi escolhido com 14 votos, êxito para terça-feira. E eu também queria lançar a seguinte novidade. No site das tertúlias já podem encontrar a maioria das tertúlias em áudio e em breve já estarão também em vídeo. Obrigada, boa tarde.